mulher que está, a diretora-geral das novelas, é Glória Magalhães, que era uma cubana que morava em Miami, mas estava morando aqui no Brasil e ficou contratada. E era uma mulher que tinha um horror ou que tinha sido fugida de Cuba por causa do Fidel Castro. O que me provocava o que eu gostava do Fidel Castro. Nessa época, eu já gostava do Fidel Castro. Depois eu tive o prazer de conhecê-lo e jantar com ele. Mas aí é uma outra história. Então, eh, não só eu, também eu e a Regina Duarte, que a gente viu que talvez não pegou bem para ela. Para mim foi ótimo. Então, ela é que dizia que horário a novela entrava, qual era o elenco que entrava, toda hora. E isso aqui, para o Boni, batia de frente com ele. Que era ele que tinha que dizer a que hora a novela entrava e que tamanho tinha a novela. E que como a novela estava indo. Ele queria ter o diretor-geral, diretor artístico da TV Globo, ele queria ter uma opção sobre isso. Acho que tanto ele como o Clark, né? Hein? Até o próprio Clark, né? Na ideia Mas da o cara greve. que contratou ela na época, na época, as novelas eram patrocinadas e comandadas pelas agências de publicidade. Como no rádio. É como no rádio. Por toda a função da Tupi também. Quando a gente trabalhava na Tupi, a TV, a novela, que a primeira novela que eu fiz com o ator, eu tinha a novela Cotim, como diz o nome. Daí, né, tinha um programa de variedade chamado Espetáculos Tony Lux. Era tudo anúncio. E a ideia do Walter Clark, do Tony, era a programação mandada no comercial, não o comercial mandando para Então, atualmente, o que parece óbvio, não era óbvio na época. Até agora voltou um pouco o comercial mandar um pouco no programa. Né? Então, ela era uma atrapalhada ali na história. Em determinado momento, a Janete me ligou, e eu gostava muito da Janete, e dos dias. E aí eu trouxe a Janete para a TV Globo, o Bode Popular, eu sabia dela, porque elas queriam que sabia que ela fazia novela. E ela era uma noveleira de rádio. A Janete era uma noveleira de rádio. E quando eu trouxe a Janete, eu quero dizer que tanto ela quanto Ivani Ribeiro são as duas. Tem alguma turma dessa. Eu vou lembrando, não vou ser injusto, porque eu não estou me lembrando, mas tem autores, como o autor de Redenção, vê aí quem escreveu Redenção, que são autores importantes. O próprio Benedito Rui Barbosa trabalhava para o Mais Vencido, escrevendo novela. No que assim chama. Então, tirar a Glória Magalhães era de importância para o Boni, porque ela batia de frente com o Boni. Aí eles botaram, conseguiram lá uma hora e tiraram a Glória Magalhães, o golpe que o Boni deu. E aí a gente ficou o diretor geral, né? E já era estrutura de mais de uma novela por Três dia? novelas. 3 novelas. Aí eu passei o diretor geral dessa coisa, e por volta. Eles precisam parar. Eu te mando. Daniel, eu fiquei curiosa lendo o Círculo Eletrônico, que a gente pesquisa o som, rádio, né? E aí, numa passagem, você fala que você dirigia com uma música, as cenas, com uma música na cabeça. Aí eu queria saber que é essas- isso? É se as você que. músicas entravam. Não entrava. É uma questão de. Agora eu já passei por outro sistema, né? Mas a novela,
é praticamente quando você lê a história, eu tenho que saber o ritmo que aquela cena vai ter. Porque todos os espetáculos com enredo, principalmente teledramatúrgicos ou dramaturgicos, eles são para mim uma ópera ou um concerto. Eu penso mais como um concerto, sabe? Com a representação, início, sabe? A introdução, o primeiro adágio, o vai, sabe? A segunda parte. Você sente um filme deve ter essa formação musical que uma música, que um concerto, que uma ópera, porque tem. Você sentir aqui é rápido aqui. Mas numa novela eu posso, para eu ter um balanço, digo, essa cena vem depois dessa. Então essa aqui é mais lenta e essa aqui é mais brilhante. Então essa aqui pode ser um rock e essa aqui pode ser uma valsa. Então isso praticamente é porque como o capítulo é um todo, eu tenho que dar um certo ritmo que vai ser aquele capítulo como um todo. Então, a gente sabe que no final tem que sempre vir um crescendo e ter uma cortada. Sabe? Ou cortar. Tem jeitos da coisa terminar. Quer dizer, eu penso musicalmente é isso. Agora eu tenho, mas é mais um ritmo. Dirigindo um filme, que você fica durante um mês e meio, 2 meses rodando uma coisa. Então, você vai fazer uma ceninha, você tem que estar saber, é praticamente 3 notas, às vezes, de um concerto. Então, para você não ficar com aqueles filmes. Então, ele tem que ter uma unidade, né? Essa cena vem depois dessa outra. Então, né? Então, eu estou aqui, estou tocando Valsa de uma Cidade, aqui entra com ela é carioca, e aqui eu sou o samba, e aqui eu danço com o tambor. Está entendendo? É bonito demais essa analogia. Você acha? Eu acho bonito. E eu fiquei pensando se uma dessas músicas que inspiravam o ritmo, essa pergunta se não entrava assim na. Não, uma música eu não tenho. Eu posso dizer, por exemplo, que algumas vezes eu transformei em música, depois que eu botava a trilha, logicamente você sabia que ia entrar, mas algumas músicas, quando eu fiz Pecado Capital, tinha uma música que eu acabei transformando em realidade. Eu queria que o Lima Duarte tinha que olhar para a Beth Faria e ter um impacto. Sem dúvida nenhuma, na hora que ele olhou para a Beth Faria, e depois eu botei na coisa, entrou. El dia que me quieras. Ao você fazer isso, não tem dúvida nenhuma que vai ser esse velho vai atacar essa moça. Então, isso eu acabei transformando em realidade, porque no Pecado Capital foi gravado no dia que me quieras, justamente para dar uma força a essa coisa estranha que era Lima Duarte e Beth Faria. Não seria um casal romântico. Na medida que o contraponto do Lima Duarte era o Francisco Porto. Então, então eu precisava que o Lima dá uma força no Lima. Né? Então, Tem, Você fala também no circo eletrônico? Você chamou o Paulinho da Viola para fazer a abertura e na época não podia samba. As novelas estavam habituadas a ser para cima. E a gente estava tomando naquela época, aí entra a censura outra vez. Eu pedi até para deixar de ser diretor-geral, porque eu queria voltar. Essa coisa de diretor-geral me tirava de onde eu mais gosto, é do set. Então eu fiquei um camarada no escritório. O diretor de escritório é muito chato. É muito poderoso, é muito bom, ganha uma boa grana, mas é chato, porque a gente gosta de jogar. Quero ficar, se eu estou podendo jogar, deixa eu jogar, pô, não me deixa só de técnico. Não. Eu vou lá fazer esse gol, pô. Deixa eu jogar. Então, eu tinha pedido para sair e fui dirigir uma novela chamada Rock Santeiro. Preparei o Rock Santeiro. Nós já tínhamos várias lutas com a censura.
Eu tinha que ir a Brasília praticamente 15 dias. Discutir com a censura. Era uma. Não, eu não sofri tanto quanto sofriam as pessoas que foram presas. Não sofri tanto quanto as pessoas que perderam filhos, maridos. Mas o que eu padeci com a censura era um absurdo. Então, de 15 dias ia lá com uma cara de menino mijão. Por que de menino mijão? E quando eu entrava, os caras diziam, pô, era eu que estava dando problema para eles, você está dando. O Dias Gomes ia também? Não, só você, nesse Tinha caso. gente que segurava. Quem ia, às vezes, comigo era a Janete. Uhum. O Dias e o Lauro César Muniz são muito esquentados. Tipo, a gente ia, todos íamos presos. Eu me lembro às vezes. Porra! Eles soltavam. Teve uma vez em que teve a censura. No final do capítulo, a novela era. Saramandai? Tinha Zilda Salaberry e Suzana Vieira. Acho que era uma novela do Vicente Cesso. Não me lembro bem direito, mas a verdade é o seguinte: a família rica e a família pobre. A família pobre não se dá com a família rica, e a filha da família pobre vai pedir ao tio da família, lá, da família rica, um emprego. E ele dá um emprego e ela sai muito feliz. Aí compra muitos presentes. Compra presentes para dar em casa. Mas ela não pode dizer em casa para a mãe dela, que é a agricultora Berri, que ela pegou emprego na casa do pessoal do. Então ela diz: ah, foi um presente. Aí tinha um close daquele salário aí. E acabava o capítulo. E aí eu, quando fui, estava cortado o close da execução dele. Ele, mas por que está cortado o close da execução dele? Porque o que estará ela pensando da menina? Então foi cortado um pensamento. É uma coisa difícil de a gente. Isso é real. A pessoa o que ela quer pensar, ela está espantada, sei lá, pô. Não, ela está pensando que a filha virou uma prostituta. Não, gente, não precisa com isso. É você que está pensando nisso agora. Então, era muito difícil essa coisa. Uhum. Aí veio o Rock Santeiro, trabalhando no Rock Santeiro, que vocês conheceram depois. Foi um prazer, eu estava voltando para dirigir, estava tão gostoso. O Lima fazia aquele papel, o elenco era meio diferente, mas era brilhante. Existem capítulos gravados do Rock Santeiro do original. Era a Beth Faria, que era casado comigo na época, que fazia Porcina. O Lima não tinha. No dia da estreia, a novela foi proibida. E eu não sabia por que tinha sido proibida. E as pessoas discutindo. Me deu uma sensação tão desagradável. Cara. Eu desci e disse, todo mundo, mas poxa vida, como estão proibindo? E eu senti que o nosso trabalho era nada. Eu me lembro que meu pensamento, a gente parece aquelas mesinhas de papel que adornam cozinha. Não serve para porra nenhuma. O que nós fazemos não é nada. Nós somos absolutamente dispensáveis. Me era muito duro no dia. Fui lá, disse, gente, não vamos gravar. Tinha a gravação. A gente ia gravar o capítulo 31 ou 36. Nós tínhamos praticamente 36 capítulos gravados. Montados tínhamos 10. E era boa a novela. Aí isso aí foi um terror para a gente. Me lembro, eu e Mônio nos abraçamos, os dois chorando copiosamente. Sabíamos que ali tinha sido
interrompido uma possibilidade que nós estávamos levando à novela brasileira. E aquilo vinha em ascensão. E eles tinham um trabalho grande feito de pesquisa de toda a crendice brasileira, dos milagres, tinha tantas coisas importantes para nós, estudo dessas coisas, das pedras penduras da igreja, a utilização. A Oxfam era uma obra-prima da utilização da crendice da pobreza brasileira. Aí, com isso parado, veio a gênia da Janete Clay. Nós chamamos a Janete, se dispôs a escrever uma novela, ao ponto de ela dizer assim: qual é o elenco que está aí, Daniel? Me dá um elenco, apesar de ser o elenco inteiro. Eu fui dando o elenco e ela saiu e escreveu uma novela para aquele elenco, que é o Pecado Capital. Mas quando chegou os capítulos que ela escreveu, que era uma história passada no Rio de Janeiro, duas operárias da tecelaria, do poderoso dono dos magazins, São Pedro de Lisboa, tinha filhos, tinha toda uma estrutura no meio disso. E uma boa ideia que era o chofer de táxi, ela deixava por um assalto, uma coisa, confusão, uma mala com muito dinheiro, que representava mais ou menos o que era um prêmio da loteria esportiva. Isso aí tem a ver com a novela. Quando eu li a novela, casado que estava com a Beth, e a Beth leu, vamos lendo para fazer com aquele elenco que estava todo, já tinha gravado, tinha toda uma instrução política, toda uma estrutura que nós estávamos vendo, podíamos botar no novela. Culpado sem saber o porquê que o Oxfam teve que ser primeiro. Igual o pensamento das edições. Mas que porra tá primeiro? A gente cuidava, né, para não sair andando. A gente estava com experiência, a gente não saía chutando na rua, a gente sabia. Aí então, a Beth me disse assim: Daniel, esse papel não é para mim. Papel aqui é para coisa mais doce, assim, legenda gráfica, tal. Não dá para eu fazer esse papel. Aí me deu um troco de assim: eu posso fazer uma coisa, o que eu fiz lá no Oxenville, que já tinha, eu posso transformar esse mais perto de um sujeito real. Sabe? Então, eu me lembro, na mesma noite, eu li como o corpo que estava, eu sei, eu estou falando do pão dele. Eu vou mexer nele, na estrutura física dele, e dizer assim: você vai deixar de ser galã. Que não é, porque o papel escrito era um software legal, que tem um pai que é estibador, mas tem um problema no coração. Então ele vai pegar um dinheiro um pouco só para operar o pai. Tá? Tanto, ele não vai pegar a mão do dinheiro. Pô, mas ninguém acha 1 milhão. Mas de que é esse milhão? Pô, esse milhão não tem dólar, é meu mesmo. Ele digo, ó, o pouco eu preciso, se você quiser fazer essa dor, eu preciso de você. Deixa um pouquinho a barriga, deixa uma costeleta, um bigodinho, vai usar uma espia, você vai virar brasileiro, chofer de táxi, brasileiro. Aí, sua, briga, topei. Aí facilitou para a Beth, que já tem aquele tipo todo da malandra. Aí, então, isso aí me levou para uma direção da novela, Pecado Capital, E chegou no samba. que tinha toda uma estrutura mais swingada, de samba, sabe? Eles não seriam aquele casal romântico, são um casal que já fazia sexo, porra. Não tem essa estrutura. Vamos fazer esse personagem. Você não vai acreditar que a Beth faria aqui, o povo não fazem sexo, porra. Eles tem uma estrutura aí, vamos lá. E aí, porra, a abertura seria legal que fosse um samba.
Havia até a coisa que sempre a abertura era uma coisa bonita, com imagens. Aí o Guto, pô, vamos fazer de samba assim, eu digo, um regional, um regional, um regional. O Boni não vai topar. Vamos lá fazer, a gente leva pronto para ele. O incrível Paulinho da Viola fez o samba, no Pecado Capital, chamado Pecado Capital. E não é comum dele, mas ele fez aquilo em 24 horas. Ele escreveu aquela música toda. Dinheiro na mão é carnaval, é absolutamente dentro do que a novela e do que eu propunha. E digo assim, porque isso foi que eu tive no final da novela com a Janete. Quando eu fui a Cuba, fui convidado pelo governo, fui por causa de uma mulher. E outra que me deu assim também uma coisa mundial foi Confissões do Adolescente. Novelas várias, novelas várias. A Sônia Braga, a Beth Faria, todos esses atores brasileiros, Portugal eles são carregados em triunfo. Eu, no entanto, que ator, diretor, eu não apareço muito no Pão Cará. Mas esses atores brasileiros dominaram bem. Eu tive a ousadia, que é um outro caso, de fazer um Primo Basílio. A ousadia não foi minha, foi uma proposta do Gilberto Braga, para eu dirigir um Primo Basílio. Eu gosto de dirigir, eu tive a ousadia de entrar nessa fria. O Primo Basílio, logicamente, eu não só li muito romance, como li outras coisas do Essa de Queiroz, mas aí, especificamente, trabalhando sobre o mundo do Essa de Queiroz. E fui para Portugal, onde fui recebido até por um neto do Essa de Queiroz. Fui recebido na casa, tem uma coisa só do Essa de Queiroz, né? Eu digo assim, meu Deus do céu, as pessoas que diziam as frases que eles sabiam, a página da primeira edição. Na primeira edição, na página 122, eu digo, caceta, e ele sabia desse cara, é demais. Lógico, é o maior, junto com o Fernando Pessoa, são as duas. Não estou contando o Camões, logicamente. Entendeu? E mais recentemente, pensando no sucesso dos reality shows, como fica a novela? Não adianta eu dizer o que eu acho das novelas agora, nem do reality show, que é uma coisa fora do meu mundo. Então eu estaria entrando de crítico, ou fazendo uma análise de uma coisa que eu não estou fazendo. Não sei se é isso interessante, sei lá. Não é uma coisa que eu ache. Eu acho que tem um lado que eu acho desagradável, se eu posso dizer, não é do reality show, essa pasteurização da novela, que todo mundo está fazendo a mesma coisa. Se reality show existe nos Estados Unidos, existe na Itália, existe na Holanda, eu vejo uma perda de identidade. Disso que eu estou falando aqui, que eu acho que deixa de ser brasileiro. Não brasileiro, perda de identidade. Eu noto isso até na música. Country music, já só dizer country music, eu já estou em outro lugar. Eu não tenho nada contra a música sertaneja. Tem nego que acha que não é uma coisa. Eu acho que não é. Mas eu não sou um especialista nisso. Como você está acompanhando, né, a coisa da novela agora também ser produzida pelo streaming e essa última de discussão até que a questão da inteligência artificial, né, que entrando agora também como para quem sempre teve a técnica ao lado, como é o seu caso, né, como você pode, que tipo de prognóstico você vê assim de como trazer isso para a produção, né? Eu vou te dizer, essa coisa do streaming, eu tenho lido e visto sobre isso. Eu acho que é uma coisa muito difícil que eles estão fazendo. Muito complicado. Eu não sei se eu saberia fazer essa novela. Eu tentei fazer um tipo de novela dessa, enquanto eu era diretor-geral, e por um problema de censura,
para não ser pego de calça curta outra vez, eu pedi para gravar uma novela inteira e pedi para pessoas muito experientes. Era o Evaldo Sandro, como diretor, e a novela chamava Salomé. Foi feita a novela, os 110 capítulos, foi gravada inteira sem entrar no ar. Para eu ter certeza de que, se houvesse alguma coisa, eu tenho uma novela pronta, guardada aí, acabou sendo exibida depois. Mas a novela em si, aquela que a gente fazia, ela, como é que o que o Dostoiévski fazia nos jornais, ela é uma coisa feita junto com o público. A gente tem um determinado tempo em que você vai sentindo a reação da plateia e você vai mexendo naquilo. Então, o público desta novela que a gente fazia participava muito do que estava sendo feito. A gente sentia reação, às vezes uma dupla que a gente achava boa não colava, aí então tinha que arranjar um outro cara ou outro. Mas, tem várias nuances, são muitas pedras que você joga. Né? Você joga uma novela antigamente, o mínimo que você tinha de personagens são 26. Pronto. Você bota aqui. Atualmente estão jogando 40, até mais. Já antigamente chegou a jogar com mais. É mais uma coisa muito difícil. Porque quando você joga os personagens, você escala os personagens. A diferença entre escrever e escalar é que aquilo que você escreveu não tem ainda uma voz e um corpo. Passa a ter uma voz e um corpo. E passa a ter uma empatia. E mais do que isso, todos os personagens da novela precisam se coordenar com outros. Precisam ter uma função vocal com os outros. Então, eu não posso botar um tipo de voz, senão colocar um outro tipo de voz que mais melhore esse coral. Olha o canto orfeônico. Então, ele tem que ter uma... E isso aconteceu várias vezes. Acontecia em todas as novelas. As coisas começavam, que mudavam o papel, que mexia. Então, a novela, que como eu a conheço, é uma novela feita ponto. A gente não estreava uma novela com mais de 20 capítulos escritos. Eles sabiam mais ou menos tudo o que ia acontecer. Então, eu sabia... A sinopse da Janet Clare era de 20 capítulos. E depois ela dizia assim, aí o fulano de tal vai acontecer isso no capítulo, a gente chamava de virada. Que é, normalmente no meio tem uma chamada barriga, coisa que acontece no cinema. O cinema, um filme, é dividido também em atos. Os filmes normais têm introdução, 3 atos, final. Os filmes mais de aventuras, mais aqui os Homens-Aranhas, passaram os Star Trek, passaram a ter divididos em 3 atos e vários quadros. 10 minutos, 10 minutos, tem toda uma medida. Normalmente eu vejo um filme aqui e é intuitivo meu. Quando eu paro, estou na metade. Eu sei que aqui começou, foi até um ponto. Teve a introdução e teve uma subfunção que eles ficaram numa situação que não tem... O que é que vai acontecer? Está na metade. Aí depois vai correr. Quer dizer, depende também do tamanho do filme, mas você vai sentir isso no filme. A novela tem ali uma estrutura. Tem uma estrutura de atos, de maneiras de contar. A gente pode... E a criação? A criação é dentro dessa margem. Quando você escreve para o jornal, como o doutor escrevia, ele sabia que tinha que fazer 4 laudas, ou 10 papéis escritos à mão dele, ele sabia pautas, o que ele quiser chamar. A gente sabe disso. Não é? E aí? Você escreve um artigo por semana. Você sabe exatamente quantas linhas você tem que escrever, do jeito que tem que escrever. E aí você divide a história que você vai contar. O princípio, o meio, tudo isso é parte da dramaturgia.
As novelas, tem pessoas que sabem escrever isso muito bem, mas que ficam, ao você ter que escrever a sério 120 capítulos, 80 capítulos, é muita coisa. Um livro que escreva um livro com 300 páginas. Quanto tempo leva um homem para escrever um livro de 300 páginas? Bom, 300 páginas é um livrão, gente. Um livrão. Um livro normalmente tem 250 páginas. Um livro com uma boa história. Uhum. Então, é uma estrutura muito grande em que eles entram e muito difícil de convencer, porque se você tem um ator e você gravou tudo, esse ator não cola. Às vezes o cara você pode estar vendo e vendo que não cola, ou não vê. Porque é muito difícil, você fica muito envolvido, você não vai tirar um ator. Eu fiz isso em algumas novelas, começou a gravar e eu senti antes que o cara não estava funcionando no papel. Não que ele não é bom ator, Uhum. que ele não funcionava. E posso dar um exemplo de uma novela, que era Bruno Lombardi e Tarcísio Meira, chamava Roda de Fogo. Uhum. Eu achava que Tarcísio Meira e a Bruno Lombardi no ar são duas pessoas tão bonitas e tão tesudas que vai dar certo. E eu me lembro de eu descer para um dia que eles iam fazer a primeira cena e ia ter beijo. E eu desci para ver. E ficamos vendo da samba. A gente viu que dava samba, agora a gente só sabia que dava samba vendo. Você entendeu? Eu não posso dizer, eu posso dizer para você aqui que eu acho que dá. Mas só vai dar se os dois estiverem juntos. Depende de tantas coisas, depende de tantos envolvimentos como um namoro. Uhum. Você entendeu? Ah, eu acho que fulano vai namorar com fulano, vai ser ótimo. Às vezes não dá. Então, eu acho que, eu acho que eu estou falando para vocês das novelas atuais. Eu acho que eles estão com erro, porque eu sei que os seriados americanos, como Succession, eles são gravados, eles põem e deixam alguma coisa pendurada para fazer depois. Eu sei disso. Não. Muita gente grava sem saber qual é o último capítulo ou o penúltimo capítulo. Eu acho que é isso que vai sentindo, vai vendo, checando. A gente não pode esquecer que a gente trabalha para a plateia, para o público. A gente não pode esquecer que eles são os que comandam. Não é no teatro. Como no teatro, que você vai fazer, tem um público que está rindo mais, tem um público que está rindo menos na mesma peça. Você não tem. O bom do teatro é que você não tem duas sessões iguais. Uhum. O público muda. Mas, mesmo assim, mais ou menos nos mesmos lugares. Mas, às vezes, riem mais, às vezes, riem mais. E o espetáculo muda. Os atores têm experiência necessária para, durante o espetáculo, sentir que a coisa não está funcionando, eles aceleram mais ou exploram mais, mesmo sendo drama. Então, isso está muito delegado aos algoritmos, né? Ah, não, o algoritmo não pensa como a gente. Hoje mesmo eu estava aqui falando, eu tenho aqui na coisa, eu estava aqui falando sobre inteligência artificial. E eu vi, me mandaram ontem, anteontem, meu filho mandou, uma coisa do Sinatra cantando Billie Jean, Uhum. do Michael Jackson. Aí eu vi que, eu posso parecer um reacionário, eu vi que a voz era igual ao do Frank Sinatra. Uma orquestração tentando parecer com uma orquestração do Quincy Jones para o Frank Sinatra, ou do Nelson Riddle, swingada para o Frank Sinatra. Mas não era o Frank Sinatra. Uhum. Porque, mesmo que tenha uma coisa que é o perigo, por exemplo, na voz, na dublagem, conseguir falar, todo mundo fala a língua que quiser, com a voz do próprio ator, mas a gente sabe que todas as línguas, e você que fala várias línguas sabe disso, todas as línguas têm flutuações e palavras diferentes. A tradução é diferente, portanto, a pontuação é diferente do ator. Se o Marlon Brando falasse aquilo em francês, seria outra pontuação. Se falasse aquilo em alemão,
seria uma outra pontuação. Se falasse que isso seria outra pontuação. Então, não adianta botar outra voz, porque pode ser fazendo uma coisa normal, dizendo policial, e aí, está tudo certo? Sim, eu vi. Certo? Mas se tiver que ter um tipo de interpretação, ainda acho que a inteligência artificial não está criando essa interpretação, que é o que a gente gosta dos artistas, quando eles nos surpreendem. Um artista surpreende você. O canastrão, você já sabe o que o cara vai fazer. Você já sabe o que vai fazer a cara e olha, eu sei não. Eu quero ser aquele cara que surpreende. Aquele cara que. Isso é o que funciona quando a gente vê um espetáculo. Então, eu não estou indo contra a inteligência artificial. Pode ser que para dublar aquele seriado dos caras dizendo abaixem-se, cuidado! Não, estão todos dentro, saiam agora! Isso aí tudo bem. Tudo em qualquer língua vai dar certo. Mas se tiver que dizer alguma coisa, sabe, vai ter que ter uma outra inflexão. Te perguntei o que você mais gostou de fazer. Agora, para terminar, eu queria te perguntar o que você ainda não fez que você gostaria de fazer. Olha, tem tanta coisa, bem, na verdade, é muito delicado o que eu gostaria de fazer. Não tem nada, eu gostaria de continuar trabalhando. Eu estou com 86 anos. O último filme que eu dirigi foi há uns 3 anos atrás. Dirigi 2 seguidos, foi Boca de Ouro e Silêncio da Chuva. Tenho tentado trabalhar, que a única coisa que você fazia é trabalhar. Está no set. Isso é difícil, não está simples. Eu tenho vontade de continuar trabalhando, ou de continuar no mesmo lugar, fazendo, porque, na verdade, eu não escolhi muito o que eu fui fazendo na vida. Atualmente, quando eu dirigi esses filmes, que eu já tinha passado dos 80, eu fiquei maravilhado que eu consiga, aos 80 anos, dirigir e, curiosamente, ganhei alguns prêmios como diretor pelo filme. Me deixou muito contente. Muito contente porque eu disse, puxa vida. Ó, eu ficava preocupado, a gente pode estar superando. Isso eu não sei. Mas o que eu sei é que eu nada sei, né? Diria Sócrates. Né? Então, mas a verdade é que eu gostaria de estar no set. Isso já me agrada muito. Outro dia, uma atriz grandiosa brasileira com quem a gente conversa, eu vou dizer o nome dela. Foi Fernanda. Fernanda Montenegro disse simplesmente, Daniel, cada vez que eu ligo para ela, estou aqui ainda, em 94 anos. Mas e a gente conversa, e a cabeça dela está perfeita, ela é ótima. E também, fisicamente, é uma condição maravilhosa. 94, até agora. E ela disse, Daniel, se eu um dia ficar, fala para ela. Com licença, Fernanda, deixa eu dizer isso. Ela disse, se um dia eu ficar paralítica, assim na cama, não podendo me mexer, você põe o microfone perto da minha boca que eu vou dizer alguma coisa. Eu acho isso. Se eu queria fazer alguma coisa, é continuar trabalhando. Eu acho que se eu puder ensinar, eu falar aqui com vocês, poder falar das possibilidades da criação, não é nada excepcional que eu disse, mas eu acho que eu gostaria tanto que as pessoas soubessem. Eu sempre fui da teoria de que sem passado não tem futuro. E o que eu puder deixar de algum ensinamento, de algum saber, eu gosto muito. Eu gosto do que eu estou fazendo. Eu estou parado agora e estou tentando fazer coisas. E não está saindo ainda o dinheiro para a gente produzir, né? Eu acho que o nosso serviço de cultura ainda não chegou a gente ainda, mas vai chegar, espero. Eu confio muito, mas sei que outras coisas precisam ser feitas.
mas precisa dar força para que a gente possa, outra vez, filmar e manter o Brasil. Eu vejo a gente perdendo a personalidade brasileira. Isso eu vejo, e é muito difícil isso, mas eu vejo as coisas meio se esvaindo pela pasteurização de algum tipo de produtos que se tornam. Sabe, eu acho que, sabe, vamos falar da nossa vida, gente. É isso. Obrigado. Obrigada. Tá bom. Obrigado a vocês. Então,